democracia em si é um método de governo, uma forma de tomar decisões. É a vontade da maioria. Mas, se não houver esse conteúdo liberal, a vontade da maioria pode ser, por exemplo, matar as pessoas de cor. A vontade da maioria pode ser tomar a propriedade de quem tenha. A vontade da maioria pode ser eliminar os imigrantes fisicamente. Então, uma vontade da maioria, e essa é a essência do constitucionalismo inglês, é justamente o seguinte: sim, nós entregamos alguns poderes para o governo, mas alguns que nós decidimos entregar. Então, é a vontade da maioria naqueles espaços delimitados por nós. Por exemplo, o governo não pode usar a vontade da maioria para impedir que eu tenha a minha religião pessoal, de minha escolha. Então não adianta dizer a vontade da maioria que seremos todos católicos, ou que seremos todos judeus, ou que seremos todos islâmicos, ou que seremos... Não, eu não deleguei ao governo o direito de decidir nessa matéria pela vontade da maioria. Isso é um direito meu individual. Esse é o liberal. É um direito meu individual. Sim, o governo tem poderes limitados. Então a liberal-democracia é justamente o seguinte: é o governo da maioria dentro da lei, dentro dos espaços que foram delegados ao governo decidir. Ele não pode decidir sobre minha sexualidade, ele não pode decidir sobre minha religião, ele não pode decidir sobre minha profissão, o que eu quero fazer, ele não pode decidir sobre... Ele não tem esse direito. Nós não demos às autoridades esse direito. Nós não demos. Agora, nós demos a ele o direito de proteger nossas vidas. Então nós deixamos que eles protejam nossas vidas. Nós damos a ele o direito de assegurar a força dos contratos, a justiça. Então são missões que nós demos ao governo. Olha, cuide da justiça. Quem violar a lei, você prende. Olha, pode cuidar da segurança pública. Olha, por favor, os desafortunados que ficaram para trás, nós como sociedade não gostaríamos de deixar essas crianças passando fome, ou não sei o que, ou não tendo oportunidade de acesso à educação. Nós temos uma responsabilidade de educar os pais para que saibam programar, ter ou não ter filhos, e se tiverem e houver algum acidente, não puderem se responsabilizar qualquer coisa, ok, nós não vamos deserdá-los. Mas são poderes atribuídos e definidos por nós. Não é o poder de decidir qualquer coisa. Então, o problema da democracia, por exemplo, os venezuelanos acham que estão numa democracia, que a vontade da maioria foi botar um ditador lá e o ditador saiu dando ordem em todo mundo. E acha que manda em tudo, manda na justiça, primeiro ele mexeu no judiciário, depois ele mexeu no legislativo, e sempre com a vontade da maioria. Não interessa, se tivesse só um liberal lá, ele tinha que respeitar a vida, a opção e a preferência desse cara. Ele não pode impor o direito da maioria sobre esse cara. Obrigar, por exemplo, ele a ser um bolivariano. Ou obrigá-lo, por exemplo, a não ter religião. Ou obrigá-lo, por exemplo, a... Não Ou seja, pode. o totalitarismo é totalmente Exatamente. Incompatível Com o liberal. Com a democracia liberal. mesmo. Exatamente. Né? Não, com a democracia liberal. Isso. Com a democracia liberal. Tanto que hoje você chama as democracias do Ocidente de liberal-democracias. Tem o social-democrata lá nos Estados Unidos, que é o democrata. Mas você chama os americanos de uma liberal-democracia. Você chama os alemães, você chama os franceses, você chama os brasileiros, são liberais-democracias. E que liberal-democracia é? Chamam de liberal democracies, democracias liberais. Que democracia liberal é essa que nem partido liberal tem, que é o Brasil? Então, eu estou ajudando essa ideia que criou riqueza para muitos países, em muitas épocas diferentes. Eu estou ajudando essa ideia. E o Jair Bolsonaro é uma pessoa que está se movendo nessa direção, o que é extraordinário, porque ele é uma liderança extraordinária, popular, está assumindo, e se ele tiver essa bandeira, por isso a coisa da ordem com o progresso, ele com essa bandeira vai realmente mudar a direção do Brasil para algo muito melhor do que nós temos vivido. O politicamente correto é uma prisão que quer invadir, né? Até a direito nossa de opinião, mente, direito de opinião nosso das pessoas sentimento. também. Uma Sim, coisa que eu tenho pavor sim, é essa questão do politicamente correto. Você tem direito a ter sua opinião. É evidente que respeito aos demais é importante.
Mas o respeito ao demais não deve sufocar a sua opinião. Você tem direito à sua opinião em todas as dimensões. Como o sujeito tem direito de ser o que quiser, você pode pensar a respeito dele também o que você quiser. Gente, eu preciso deixar o Paulo Guedes ir, que ele está cheio de compromisso, ele já concedeu pra gente essa conversa maravilhosa, horas e horas aqui. Paulo, eu tenho uma coisa a dizer, depois de tudo que eu ouvi de você. Eu quero morar nesse país aqui, ó, descrito pelo Paulo Guedes, tá? Sob a liderança do Jair Bolsonaro, tá? E com o seu apoio. Eu quero morar nesse país, Paulo Guedes. Pessoal, vamos lá. Abraço para todos. Obrigado pela atenção. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Deixa você. Tchau. Vou correr.